Ok. Bom, como eu já disse, é um prazer estar aqui de novo em Porto Alegre, a minha terra. E, para quem me viu ano passado, você sabe que eu gosto de falar de coisas testadas e que já estão em produção e que funcionam na empresa. Porém, hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou mostrar aqui no Brasil GS uma coisa que vai ser testada dia 28 e dia 29 da semana que vem, lá na Booking, numa hackathon que a gente vai ter. Então, vocês estão vendo em primeira mão, que é como limpar CSS gigantes com o JS. Para quem não me conhece, eu sou Maurício Wolff. Vocês podem me achar no GitHub ou no Twitter como BitBonsai. E, como a gente já falou tanto, né, moro em Amsterdã, trabalho na Booking.com como UX Designer. A Booking.com é um website complexo. Espero que todos já tenham ouvido falar, tá? Mas é o maior website do mundo de reservas de hotéis e hostels, esse tipo de acomodações, digamos assim. E está sempre entre os 5 maiores e-commerces do mundo. Então, é um website complexo. Por que é um website complexo? Primeiro, porque todo o conteúdo do website tem que ser feito para funcionar em 42 línguas, inclusive da direita para a esquerda. Então, todo código que a gente faz tem que ter essa preocupação. Além das 42 línguas, ele tem que funcionar com 54 moedas, e em todas as combinações possíveis. Diz o Eduardo Chiota, que trabalha lá também, que dá 1.200 combinações, mas eu não fiz a conta. Se tiver errado, falem com ele, @echiota. Pode tentar lá. Outra coisa, como o Daniel falou, é que a gente faz muito teste AB. Tudo na Booking é feito em cima de testes AB. Está representado por aquela balança ali, do A e do B. Vocês tiveram sobre o Tumblr, né? AB no Tumblr, hoje de manhã. Então, o teste AB, ele faz, rapidamente assim, ele faz com que 2 usuários diferentes tenham 2 experiências diferentes do site, e aí a gente vai medindo o comportamento e a interação dos usuários, e aí a gente toma uma decisão baseada em dados. Tudo na Booking é feito em cima de teste AB, e são centenas de testes AB rodando ao mesmo tempo. A maior parte deles roda em paralelo, alguns deles são excludentes, um não pode rodar junto com o outro, mas a maior parte deles roda em paralelo e são centenas, não é 1 ou 2. Outro fator que adiciona complexidade no site da Booking é o número de desenvolvedores. Então, a gente tem mais de 100 front-enders, entre UX designers e client-side developers, mexendo, trabalhando com o mesmo código, com o mesmo HTML, CSS, JS, e com a linguagem de template que a gente usa. Então, é muita gente mexendo no mesmo código e nos mesmos produtos. Aquele ábaco ali é para representar 10 anos de código. O codebase da Booking tem 10 anos, então a gente não pode sair fazendo coisas porque a gente tem um legado de 10 anos que a gente tem que levar em consideração quando a gente mexe no código. Só para vocês terem uma ideia, eu dei uma olhada na semana passada na quantidade de commits e eu vi que tinha 110 mil commits no repositório. Então, os números são muito absurdos. E a gente tem que fazer tudo isso sempre pensando em performance. Tudo que a gente faz lá, todo o código que a gente escreve, a gente tem que pensar em performance para o usuário final, porque, em última instância, ele é que toma a decisão, porque são os dados deles que a gente usa para tomar as decisões para o site. E uma das coisas que influencia a performance, ou a percepção de performance do site para o usuário, é a CSS. Por quê? Porque o CSS ele bloqueia a renderização do browser até que ele seja carregado e interpretado. Vocês sabem aquela regra que a gente tem, que é CSS no topo, JavaScript embaixo. Tem exceções, mas geralmente é assim. Então, o CSS que está no head, que está no cabeçalho do HTML, ele tem que ser totalmente parseado e carregado e parseado antes que a página comece efetivamente a renderizar. E isso pode dar uma percepção de lentidão para o usuário. Ainda mais quando a gente tem o CSS com vários experimentos AB rodando ao mesmo tempo, e um CSS legado que foi aumentando ao longo do tempo, podendo, inclusive, gerar um problema que é conhecido pelo número 4095. Eu quero pedir para levantar a mão quem sabe qual é o problema relacionado a 4095 com CSS. Tem os 10% que sabem. 4095 é o número máximo de seletores que o Internet Explorer consegue interpretar, do IE6 até o IE9. Então, se no mesmo CSS tiver mais de 4095 seletores, ele simplesmente vai ignorar o resto. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado com o número de seletores, a gente tem que tomar cuidado com o código legado e sempre melhorando a percepção de performance do site. Então, quando a gente tem esse site complexo desse jeito, a gente começa a pensar, bom, a gente tem que fazer alguma coisa para ir melhorando cada vez mais. E o meu primeiro pensamento, quando eu decidi entrar nos grupos de pessoas que pensam, que estão pensando na performance do site, é
vamos automatizar tudo. Vamos automatizar, vamos dar um jeito de ver o CSS que não é utilizado e vamos jogar fora o que não for e coloca no ar só o CSS utilizado. A primeira imagem que me veio à cabeça quando eu pensei nisso foi um Javali. Né? Eu pensei, já sei, vou botar um Gruntan CSS lá e vou fazer uma festa no CSS da Booking. Só que, lembra que eu falei que uma das características da complexidade eram os testes AB? Então, se a gente tem centenas de testes AB rodando ao mesmo tempo, a gente nunca vai ter exatamente todos os elementos na DOM ao mesmo tempo do site. E aí, um Gruntan CSS, por exemplo, ele vai ter uma percepção errada, pensar que os seletores não estão sendo usados e eles estão sendo usados. Além disso, todos esses task runners, como o Grunt ou o Gulp, todos eles, pelo menos os que eu vi, se baseiam no Phantom.js. Ou seja, ele abre um browser, que não tem interface, mas ele abre um browser, ele carrega uma página, e aí ele varre a DOM do site. Alguns deles parseiam os JavaScript para ver se o seletor é usado, outros não. E, baseado nisso, ele descobre quais são os seletores usados ou não. O que, no nosso caso, não ia funcionar. Porque, se a gente tem centenas de experimentos, a gente teria que abrir uma instância do Phantom, aí depois abrir outra, mudando o cookie para carregar um outro experimento, e assim com todos os experimentos, e assim sem todos os experimentos, e aí tem que ver os experimentos que não podem ir com o outro. Então, impossível não deve ser, mas é impraticável. Então, esse não era um caminho a se tomar. Eu cheguei até a pensar em, de repente, usar os scripts de Selenium que a gente tem para automatizar tudo isso, que a gente tem 1000 scripts de Selenium que ficam testando o teste o tempo todo, mas também não ia funcionar, porque os nossos scripts de Selenium não têm todas as possibilidades. Fora que a gente está ligando e desligando o teste todos os dias. Então, a minha conclusão, depois de fazer esse pequeno estudo, é que não é tão fácil assim limpar um CSS gigante como o da Booking.com. Se não é tão fácil por essa abordagem, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar uma outra abordagem, completamente diferente, que ninguém pensou ainda, ou pelo menos ninguém que eu tenha descoberto. Conversando principalmente com o Diogo Antunes, que é um português, e com o Jan Pospišil, que é um tcheco, a gente chegou à seguinte conclusão. Quem sabe se a gente pegasse e varresse todo o CSS antes de ele ser compilado, parseasse esse CSS, e depois pegasse cada regra que a gente encontrasse, fosse no repositório, e buscasse nos nossos templates quais são os seletores usados lá no repositório e depois retornasse um relatório dizendo quais foram os commits que introduziram, alteraram, excluíram aquele seletor, quem sabe assim a gente conseguiria começar a limpar o CSS de uma forma mais duradoura. E isso então deu origem ao que eu chamei de CSSI, que é o CSS Selector Scene Investigation. A gente fez, na hackathon passada, o Ian fez uma experiência com PHP, mas ele teve problemas de performance, porque o PHP não conseguia lidar muito bem com vários processos ao mesmo tempo. Então, eu resolvi escrever em JavaScript. Por quê? Pela natureza assíncrona do Node. Eu imaginei que eu poderia abrir vários processos ao mesmo tempo que ele ia dar conta. Claro que eu explodi várias vezes o Node fazendo isso, mas cheguei num jeito que funciona. Uma das outras condições que eu coloquei do software foi de que ele tivesse poucas dependências. Então, ele só tem a dependência do Colors, porque eu sou UX designer, então cores no terminal é uma coisa fundamental. Ele tem um CSS parser, ele tem um emissor de eventos, que é o que eu uso para gerenciar a aplicação. Ele tem um módulo muito legal chamado execQuery, que foi o que eu descobri que fez com que parasse de explodir o Node. E ele usa o Minimist, que é o sucessor do Optimist, para só lidar com os argumentos de console. Ou seja, eu fiz uma aplicação CLI, uma aplicação de terminal, em Node, para limpar os nossos CSS. Para simplificar o trabalho e também pela natureza da aplicação, que é, ao mesmo tempo, síncrona e assíncrona, eu resolvi basear ela em eventos. Então, eu tenho vários eventos síncronos, por exemplo, eu leio arquivos de forma síncrona, eu escrevo arquivos de forma síncrona, só que eu tenho outros eventos que não são síncronos. Por exemplo, eu abro 10 instâncias do Git e executo os Git grabs e eles vão me retornando à medida que eles vão encontrando os resultados. Então, eu parti para essa abordagem de emitir eventos. Então, os eventos síncronos eu emito no final da função e os eventos assíncronos eu emito quando acaba a pilha de execução, daquelas coisas que ele tem que executar. Acabou ficando muito simples, tudo dentro de um init, e aí eu acho que a manutenção dele fica muito prática também.
O aplicativo em si, ele tem 2 parâmetros obrigatórios e tem alguns outros parâmetros acessórios. O parâmetro obrigatório é o CSS, que é o --CSS, que aceita ou um arquivo CSS ou um diretório onde haja CSS, ele vai ler todos os arquivos CSS, concatenar todos eles e tratar como se fosse um. Ou ele aceita também uma URL. Então, eu posso informar uma URL do site, ao vivo, e eu posso pegar aquele CSS e posso verificar aquele CSS, se ele está sendo usado ou não, no meu repositório local, que é o segundo parâmetro. Então, se vocês olharem ali, tem repositório, local repo. Interessante. Mas vocês conseguem ler, né? Qualquer coisa, perguntem. E ele também tem algumas outras opções, como reverse, exclude, TPL, debug, que eu vou explicar em seguida. Agora, vamos para uma demonstração de live demo, uma demonstração ao vivo aqui. Eu estou executando, eu sei que está pequenininho, eu estou executando o código, mas eu não estou escrevendo assim as mãos, é um vídeo. Eu estou executando o código só para vocês terem uma ideia de como é que é a saída dele. Notem as cores, o que é muito importante, e agora eu vou comentar um pouquinho a saída dele de um jeito que vocês vão conseguir ver. Então, a linha de comando foi CSSI, o arquivo de CSS e o repositório local. A primeira linha ali, ele disse só que estava pegando o CSS, ok? Depois ele parseando tantos kbytes de CSS, e ele já me disse, depois de parsear, que aquele CSS de teste que eu usei tem 21 seletores. Depois, em seguida, eu tenho que ver a estrutura desse CSS. Então, eu pego filhos, eu pego pseudo-selectors e eu pego duplicados. Por quê? Porque eu posso encontrar coisas desse jeito. Ali é um ID, tá? O primeiro é um ID. Eu posso encontrar um ID que tem uma classe depois e que depois tem um pseudo-hover, por exemplo. E daí o que eu faço? O que o programa faz? Ele quebra no espaço, ou seja, ele separa o ID da classe e depois ele tira o hover. Em seguida, provavelmente, ou antes, ele encontrou a mesma classe sem o hover. Então, ele considera duplicado e fica só com um. E assim eu vou construindo uma lista de seletores que eu vou pesquisar. Da mesma forma, eu tenho alguns códigos herdados. Por exemplo, ali embaixo é .wl dropdown toggle not first child. Isso, para quem lembra, isso aí é uma herança do Bootstrap 2. É aquele botãozinho que tem um tipo de um select embaixo. E eu não posso nem reclamar de quem fez, porque fui eu mesmo. Então, agora tem que lidar com isso e, no futuro, quem sabe a gente limpa. Depois, o que ele faz? Depois de ele parsear o arquivo, ele executa um git grep no repositório local para cada seletor. Então, ele pega cada um daqueles seletores e ele executa um git grep naquele seletor no repositório local. Se ele não encontra aquele seletor no repositório local, ele me mostra aquela linha, not found, e me diz qual é o seletor. E depois eu uso emojis, que é outra coisa muito importante, para me dizer 3 seletores não encontrados. Ali tem um 3 que não está aparecendo. 3 seletores não encontrados. E depois disso, o que ele faz? Depois de ele pegar a lista dos seletores fantasma, que são os seletores que ele não achou no repositório, ele pega essa lista de fantasmas e ele vai para o git log. Então, para cada seletor fantasma, ele dá um git log no repositório para me dizer qual foi o último commit onde apareceu esse seletor, qual é o comentário do commit, quem fez o commit e há quanto tempo atrás. Porque assim, a gente primeiro já tem uma noção do que é aquilo, a gente pode dar um git show no hash, no commit hash, e a gente sabe quem foi fulano que botou, que mexeu naquele arquivo. Então, como a gente trabalha em 2 andares, e a gente trabalha muito perto um do outro, a gente pode chegar ali e falar, ô fulano, esse seletor aqui ainda é usado para alguma coisa? Como vocês podem ver que ele leu o meu. Uma das opções que eu mostrei ali atrás é o reverse. Se a gente colocar na linha de comando reverse, ao invés de pegar a última alteração daquele seletor no repositório, ele vai pegar a primeira. Então, isso pode ser interessante para a gente investigar de onde que veio aquele seletor e há quanto tempo ele estava lá, para a gente poder limpar com consciência. Então, basicamente, a função principal desse relatório é a gente poder saber exatamente o que a gente está fazendo, onde a gente está mexendo e quem mexeu por último, porque a gente pode ir lá e falar com o sujeito. Aqui eu tenho alguns exemplos, só para vocês terem uma ideia. Ele cortou, mas no comecinho é azul. Aqui dá para ver uma pontinha, tá vendo? Tem amarelinho, azul, verdinho. Porque se eu ligar a flag debug, ele vai aparecer um monte, ele vai ficar super verboso e vai aparecer um monte de coisas que ele está executando no momento. Da mesma forma, se eu colocar a tag exclude. O que faz a tag exclude? Ela exclui determinados seletores. E por que isso é útil? Porque eu sei que existem alguns seletores na Booking
que eles não são utilizados, mas eles estão ali para uso futuro. Se eu não excluir eles, eles vão me dar um monte de falso positivo, e aí eu vou dar trabalho para o programa fazer git log em tudo aquilo sem necessidade. Então, eu tenho uma flag que é exclude, que eu posso excluir determinadas padrões de caracteres. Por exemplo, aqui eu estou excluindo ali o bicon, que é o bicon é o nosso icon font, a nossa fonte ícone, porque eu sei que a gente tem muito mais fonte de ícone do que a gente usa. Então, eu simplesmente excluo e ele ignora. Aqui, novamente, é só um exemplinho para vocês terem uma ideia de como é que funciona e como é que é a saída dele. Ele está executando excluindo o bicon, e ele está executando agora num CSS de verdade, não é num exemplo, que ele se chama genProfile, que é o genericprofile.css, que é um dos CSS que é carregado em todas as páginas da Booking. Aí vocês estão vendo que ele já está carregando um monte de seletores, né, que ele não encontrou. Só para vocês terem uma ideia, ele carregou ali, deixa eu ver se eu consigo ler, são 835 seletores, depois de fazer a primeira limpa, aquela limpa, antes eram 1.400. Então, ele achou 1.400 seletores, limpou para 800, aí ele faz um git grep em todos esses seletores. Esse processo leva 10 minutos, eu não vou ficar aqui 10 minutos mostrando isso para vocês, né? Então, eu vou adiantar um pouco o vídeo. Ó, aqui ele achou 105 seletores que não encontrou em lugar nenhum no repositório. Em lugar nenhum, eu quero dizer, nos nossos arquivos de template, que é .tmpl, .inc e nos JavaScript também. Então, provavelmente, esses seletores realmente não são usados. Aí ele começa a dar um git log em todos esses seletores para ver qual foi a última vez que eles foram alterados no repositório. E no final ele diz, exportado para css genprofile.html. Ou seja, no final do processo, ele exporta aqueles seletores com aqueles commits, logs, autores e o tempo, tudo para um arquivo HTML, que pode ser impresso, ou pode ser aberto, ou pode ser enviado para alguém, ou a pessoa também pode pegar e ele começar a limpar. Só alguns outros exemplos para vocês terem ideia de tamanho, etc. A gente tem aqui, por exemplo, o main CSS, que é outro arquivo CSS carregado em todas as páginas. Ele tem 266K e com 2.852 selectors. E depois de limpar, ele ficou com 1.757. E aí ele foi fazendo o trabalho dele. Outro CSS... aqui, ao invés de passar um arquivo CSS, eu passei uma pasta. Então, ele pegou esse main que eu acabei de mostrar para vocês, pegou aquele genProfile e pegou os meus testes, juntou todos eles, deu 366K, e achou 4.300 selectors neles. Aí, depois, ele reduziu esses 4.000 para 2.500, porque como eu tinha muito teste, tinha muita coisa duplicada mesmo. E aí, começa a rodar o processo neles. Da mesma forma, eu posso indicar uma URL. Então, basta menos CSS e coloca a URL, e aí ele vai lá, busca a URL, traz, parseia ela e faz todo o processo exatamente igual no repositório local. Então, ele compara um CSS externo com o repositório local. Nesse caso aqui, era um repositório do Destination Finder que a gente tem, que é o DSF, e ele começou a achar um monte de seletores que, pelo nome, eu já vi que é df-icon, então é a icon fonte deles. Então, certamente, esse aqui eu colocaria no exclude também. E para vocês terem uma ideia de como é que é a saída disso, a saída do relatório é super simples, é só um relatório com uma tabela dizendo qual é o seletor, dizendo qual é o commit hash, qual é o comentário, o autor e há quanto tempo atrás ocorreu aquela interação. Esse aqui é o do genProfile, esse aqui é realmente do arquivo que a gente usa em produção. Já esse aqui é só um exemplo que eu estava usando um teste, mas eu quis trazer para vocês porque ele tem um melhor comentário do mundo, da Erin, que ela fala assim, optimize iconography because our people deserve the best. Isso aqui é comentário, né, no Git. Quais foram as conclusões depois desse processo todo de pesquisar as abordagens com PhantomJS, pesquisar as abordagens sem PhantomJS, ver como é que a gente podia tornar isso prático e ver o que a gente poderia automatizar do processo? A primeira conclusão é que quando se tem um site tão grande, tão complexo, não é fácil limpar o CSS. Então, essa foi a primeira e mais óbvia conclusão, Boromir estava certo. E teve outras também. Que a automação é uma coisa boa, mas ela precisa, pelo menos no nosso caso, ela precisa de um limite. A gente pode automatizar a busca dos seletores, a gente pode automatizar
trazer os logs, a gente pode automatizar, ver quem eram os desenvolvedores que mexeram naquele seletor, mas a gente não pode simplesmente ir cortando o seletor porque a gente não tem como testar. É impraticável a gente testar todas as possibilidades e todos os cenários possíveis. Então, o que a gente pode fazer é automatizar a coleta de informações e aí, com isso, a gente dá a capacidade para os desenvolvedores poderem se comunicar, conversar, ir lá no fulano e dizer: ô fulano, esse código aqui que tu fez, eu posso tirar? Não posso? Tá, tu quer alguma coisa com ele? É importante? É de família? Não sei. A outra coisa que deu para aprender com essa experiência é que o Node é uma excelente ferramenta para se fazer esse tipo de CLI tool, esse tipo de ferramenta de terminal, para pesquisar código, para disparar processo, para disparar vários processos ao mesmo tempo. É muito mais fácil e muito mais rápido do que usar um bash, e ele tem, para o que não existe módulo, se a pessoa não quiser usar módulos, é só JavaScript, vai lá e escreve. Então, o Node se mostrou uma ferramenta excelente para esse tipo de back-office ou de suporte ao desenvolvimento e a um desenvolvimento orientado à performance. A outra conclusão é que o Gitlog tem uma série de coisas que a gente não fazia nem ideia. Então, uma recomendação que eu dou para todos vocês, que é o que eu estou fazendo cada vez mais, é ler o manual do Git, ver quais usos criativos do manual do Git, porque, por exemplo, eu não sabia que botando menos, e a gente pode fornecer glob para tipos de arquivo. Então, num Git grep, eu consegui varrer todos os TMPL, todos os Inc, todos os JS, ao mesmo tempo com uma performance muito superior do que se eu desse greps isolados, ou então um de cada vez. Qual é o futuro dessa aplicação, então? O futuro da aplicação é a gente colocar um git blame nela, ou seja, a gente não só vê qual foi o commit que alterou por último aquele seletor CSS, mas a gente saber exatamente quem foi que mexeu naquela linha daquele seletor para poder colocar no relatório e a gente tomar providências assim, ou se comunicar diretamente com o autor daquele seletor, daquela linha. A boa notícia é que, se vocês quiserem se aventurar, hoje de manhã eu coloquei ele no GitHub. Então, vocês podem baixar ele no GitHub, nesse endereço, dá para ler? Dá? O CSSI está disponível já no GitHub, com todas essas features que eu demonstrei. Vocês podem testar, porque tudo que vocês precisam é um repositório local. Se vocês têm um repositório local de um site que vocês trabalham, pega o CSS da URL, se quiser, já minificado e tudo, e coloca o repositório local e faz um git grep nele e vê se tem alguma coisa sobrando. E também coloquei, antes de vir para cá, eu coloquei ele no NPM. Então, vocês, se quiserem, podem instalar com npm, sugiro -g, install CSSI. E aí ele vai instalar o CSSI nas vossas máquinas. Óbvio que vocês precisam ter Git instalado, e vocês precisam ter um repositório. Não testei no Windows, faz muito tempo que eu não preciso trabalhar com Windows, mas talvez funcione. Grato. E lembrando, então, no sábado a gente vai ter a Booking.com UX Hackathon. Vocês podem pegar mais informações com o pessoal ali no stand da Booking. E se tiverem perguntas, eu sei que foi rápido, mas foi intenso. Não sei se estão fazendo pergunta esse ano ou não. Não? Se alguém falar alto, pode perguntar. Eu respondo todas as perguntas, algumas que eu não sei. Mas é isso, então. Se alguém quiser falar comigo, eu estou ali fora, estou ali em cima, à disposição de vocês, tá? Se quiserem já instalar, eu posso dar suporte pessoal também. Caralho, acabou o negócio. Um abraço. Meia hora adiantado. Pessoal, já que a palestra dele adiantou bastante, vamos fazer 3 perguntas para ele. Eu vou ser a moça do microfone. Aí vocês dão risada, né? Quem tem pergunta? Opa, já vi um aqui. Ai, para. Quem foi? Já perdi. Foi você, né? Fala teu nome. Tudo bem, Maurício? É Paulo, meu nome. Eu queria saber como é que vocês fazem o controle de versão, já que são centenas de testes AB, tanto no CSS quanto em outros arquivos que são utilizados pelo sistema. Sim. Bom,
O controle de versão, a gente não tem, por exemplo, uma versão, por exemplo, site 1.0, nada assim. A gente tem tags, a gente usa tags e as tags são publicadas várias tags por dia. Está funcionando, né? Tá. Para vocês terem uma ideia, a gente faz geralmente, acho que 10 rollouts, ou seja, a gente publica código live pelo menos umas 10 vezes por dia. Todos os desenvolvedores podem fazer isso, designers ou developers, e é muito rápido. Então, a gente não tem assim um controle de versão no sentido de temos o site 1.0 ou 2.0. Nós temos o site em pequenos incrementos sendo modificado todos os dias. Mas aí tem ferramentas de deploy que fazem controle por tags. No Git. São todas desenvolvidas lá. Mais alguma pergunta? Mãozinha. Assim como a ferramenta de teste AB também é desenvolvida lá. Opa, beleza? Beleza. Ia perguntar se vocês pensaram em fazer uma integração contínua, porque pelo que você falou, quando você roda o CSS, você encontra o que não é utilizado, mas isso passa a não ser utilizado quando alguém remove esse DOM que usava aquele CSS, né? Se você pensa em fazer um plugin para integração contínua e quando alguém comita algum HTML que remove um código DOM antigo, que aí aquele CSS passa a não ser utilizado, entendeu? É uma sugestão interessante. O que acontece também é que a Booking preza muito agilidade, né? Então, a gente tem poucos hooks em commits para agilizar o processo. A gente tem ferramentas de integração contínua, sim, mas ela não pode parar. E outra coisa que eu estou pensando também é o seguinte, a minha cabeça está aqui, é que muitos experimentos são parados ou iniciados na ferramenta de experimentos. Então, não é só o código mesmo que controla o CSS que é utilizado ou não utilizado, é a ferramenta de experimentos. Então, teria que dar um jeito de integrar tudo isso, acho que é um pouco complicado. Mas, quando a gente testar lá, eu vou levar essa pergunta também, vou ver se a gente consegue bolar alguma coisa. Qual é o teu nome? Como? Túlio. Todo mundo pergunta se eu sou gremista ou colorado? Grêmio. Então, Maurício, valeu demais, cara, pela sua participação. Eu falo rápido, né? Valeu. Quase me matou do coração.